Oi, gente. As 2 últimas semanas foram aí dedicadas praticamente à atividade pontuada, né? Número 2 desse trimestre. Vamos agora dar prosseguimento ao nosso conteúdo do caderno 10, que fala sobre ambiente e sociedade. O capítulo 4, Biosfera e ação humana, solo e resíduos sólidos. Na verdade, vocês estão vendo aí, né? Parte 1. Eu dividi esse capítulo em 2 partes porque ele é bem extenso, né? Eu senti a necessidade de dividir em 2 partes. É um capítulo que tem muitas informações que são relevantes aí para a formação de vocês, então para também não jogar todas essas informações de qualquer maneira, para não ficar muito pesado, eu preferi separar. Então, na realidade, nesse primeiro momento, nós vamos ver a questão do solo, das práticas agrícolas e organismos geneticamente modificados, e na segunda parte nós veremos os resíduos sólidos, ok? Aqui as recomendações básicas de estudo que eu sempre deixo para vocês, sempre vou deixar, tá bom? Releiam aí, relembrem. E aqui o gabarito das questões que eu passei na última aula de conteúdo, né? Que foi a aula lá sobre a hidrosfera. Nós já corrigimos esses exercícios na nossa videochamada, na nossa última videochamada, né? Mas mesmo assim eu deixo o gabarito aqui para vocês, caso vocês queiram recorrer para alguma coisa. Tá aí. Se ainda assim houver alguma dúvida, eu sempre deixo também o meu contato, o meu e-mail, para que vocês possam falar, tá bom? Possam me mandar algum e-mail, mandar alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá, gente, falando sobre perfil do solo. Durante milhões de anos, a crosta terrestre manteve-se coberta por rochas, que com o tempo acabaram se fragmentando. Os principais agentes de desagregação são as mudanças de temperatura, que ocasionam dilatação e retração das rochas, provocando fraturas, vento e água. Por entre os fragmentos de rocha, a água e os gases podem penetrar, criando condições para a formação do solo e o desenvolvimento dos seres vivos, né? Então são coisas aí que acontecem durante alguns bons anos, né? Essa ação aí determinada pelo clima, ação das chuvas, ventos, enfim, vão realmente causando essa formação de diferentes rochas, né? Que são encontradas. Os organismos vivos, eles vão contribuir para a formação do solo, acrescentando a ele material orgânico, o qual entra em decomposição, constituindo o humus, que contém matéria orgânica e compostos inorgânicos como sais minerais, gás carbônico e amônia, que podem ser reaproveitados pelas plantas. Alguns seres vivos, como as minhocas, que escavam canais, além de também produzirem humus, também interferem na penetração de gases e de água no solo. Então, quando vocês ouvirem falar sobre o humus, que é bem presente aí principalmente nesses conteúdos sobre o solo, vocês vão estar associando ao quê? Ao produto resultante da matéria orgânica, tá? Então, vocês vão lembrar, humus, matéria orgânica, tem uma relação direta, tá? Esse humus também ele é resultante do processo digestório das minhocas, como eu já comentei, tá? E é muito importante. O solo, gente, o solo de uma forma geral, ele é composto por algumas camadas, né, que vão determinar aí suas características principais. Então aqui nós temos nessa imagem bem interessante, ó, bem completinha, o perfil de um solo estéreo, né, que está sobre a rocha matriz aqui, que é a base, sobre ela encontram-se rochas em gradativa desagregação, enquanto a superfície apresenta partículas pequenas e humus abundantes. Geralmente essa parte aqui realmente é mais rica em matéria orgânica, tá bom? Então, ó, mais uma vez, algumas partes, né, algumas camadas do solo aqui. Rocha matriz, que é essa rocha mais densa aqui na base. Rochas em desagregação,
tá? Já meio que fragmentadas mesmo. E o humus abundante, matéria orgânica abundante, ok? Esse aqui de sublinhar. Gente, só uma coisa, no slide anterior, em algum momento eu falei solo estéril, né? Mas na verdade eu estava querendo dizer solo fértil, tá? Aquele não é um perfil de solo estéril, é um solo fértil, tá? Muito pelo contrário. Essa confusão aí de palavras acontece, às vezes é o cansaço, muita informação também, tá bom? Vamos continuar aqui. Esse trecho é para reforçar tudo que eu falei até então, né? O solo se forma a partir da fragmentação da rocha matriz, que nós acabamos de ver, né? Aquela rocha densa na base, causada por mudanças de temperatura, ação da água e dos ventos, o que eu comentei também lá no primeiro slide. Os seres vivos contribuem também nessa formação, promovendo a decomposição da matéria orgânica que constitui o humus. Tá? Então, como eu já disse, foi para sintetizar tudo que eu já falei até agora. A cobertura vegetal presente no solo, então há uma camada de cobertura vegetal presente no solo, sublinhei ali errado, mas tudo bem. Funciona como uma proteção para a perda de nutrientes. Quando o solo perde nutrientes por meio da chuva, chamamos esse processo de lixiviação. É como, gente, se a chuva lavasse esses nutrientes do solo, quando esse solo ele não tem uma camada ali protetora suficiente, né? Não está com uma cobertura vegetal ali presente, a chuva ela lava ali aqueles nutrientes e isso é chamado, né? Esse processo é chamado de lixiviação, tá? O equilíbrio dinâmico dos solos pode ser rompido pela ação humana, né? A ação humana aí sempre atrapalhando, essa ação antrópica atrapalhando aí o meio ambiente em alguns sentidos, né? Tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. O equilíbrio dinâmico dos solos pode ser rompido pela ação humana com a remoção da cobertura vegetal nativa provocada por extração madeireira, construção de estradas, expansão do uso industrial e urbano da terra, né? Eu estou lendo aqui esses tópicos para vocês. Práticas agrícolas inadequadas, como irrigação excessiva, uso inadequado de fertilizantes e de pesticidas, excessiva especialização agrícola e criação de gado. Então, todas essas ações aqui elas contribuem para a remoção da cobertura vegetal aí dos solos, contribuem aí para essa degradação intensa dos mesmos, tá? Eles deram aqui alguns exemplos. No Nordeste ocorre a desertificação, e em Alegrete, no Rio Grande do Sul, a arenização. E o que é isso, né? No Brasil, a degradação do solo atinge intensamente áreas da região Nordeste, aqui falando em específico do Nordeste, dos cerrados e dos pampas gaúchos. Quando a degradação, em razão do uso inadequado do solo, é associada ao clima árido ou semiárido, pode dar início ao processo de desertificação, como acontece no Nordeste. Tá? Então, quando a degradação ela está associada a um clima já árido, seco, ocorre a desertificação, né? Locais onde não há biodiversidade, nós já vimos sobre isso em outras aulas. Já no município de Alegrete, que foi outro exemplo que eles deram aí em específico, as monoculturas de trigo e soja, monocultura é quando eles cultivam apenas um tipo de coisa, né? Por exemplo, só soja, só trigo, enfim, alguma outra coisa, e ali eles levam o solo à exaustão com um tipo só de prática, de técnica e de cultura mesmo, tá? Essas monoculturas associadas à criação de gado provocaram a rápida eliminação da vegetação herbácea típica dos pampas. Nós já vimos sobre os pampas, né, na aula de biomas. E a aceleração dos processos erosivos, causando brusca diminuição da fertilidade do solo e o avanço da arenização, na qual se verifica a dificuldade de fixação da cobertura vegetal. Então, no caso, a desertificação, né, seria realmente, a desertificação ela é ali a perda da biodiversidade, uma degradação somada a um clima árido e semiárido, e a arenização é quando, por conta ali das monoculturas associadas
a criação de gado, há também a exaustão do solo e ele acaba ficando, não digo nem superficial, ele acaba não tendo ali compactação, estrutura para que a cobertura vegetal se fixe, né? Aqui um exemplo dessa arenização que ocorre em Alegrete, no estado do Rio Grande do Sul. Como vocês podem perceber, fica com aspecto mesmo de areia, né? Um aspecto arenoso. Então vocês imaginam plantar alguma coisa aqui, não vai vingar, né? Se não houver aí um planejamento de recuperação dessa área degradada, realmente essa área ela vai ficar infértil aí, não vai servir para mais nada, né? Falando agora sobre o ciclo do nitrogênio, que também é bem importante, o nitrogênio ele é um nutriente essencial para a manutenção da vida, né? Muitos de vocês ou todos já devem saber, porque ele participa ativamente da formação, né? Ele está na estrutura das principais substâncias orgânicas nitrogenadas, né? Que são as proteínas, os ácidos nucleicos, clorofila e ATP. Nesse esquema, né, tem uma imagem assim também no livro de vocês podem ver diversas etapas que fazem parte do ciclo do nitrogênio, né? Aí de 1 a 7, se eu não me engano. Então, que vai, né, da fixação biológica até a desnitrificação. Então, fazem parte aí, né, do ciclo do nitrogênio. Vou citar nesse momento fixação biológica. Eu, inclusive, trabalhei com fixação biológica do nitrogênio, com bactérias do gênero Rhizobium e outros gêneros também, né? Na minha graduação, na época do mestrado. Continuando, fixação atmosférica, absorção, nutrição animal, amonificação, nitrificação e desnitrificação. Só de olhar vocês já veem que é um processo bem complexo, são etapas aí bem complexas mesmo. Então eu preferi trazer vídeos, né? Vídeos do canal Quadro Oficial, que vocês já conhecem aqui, se eu não me engano eu já trouxe. Se eu não trouxe para vocês, eu coloquei para outra turma, mas eu lanço mão desse recurso, né? Para vocês eu já coloquei outros vídeos também para poder dinamizar o nosso vídeo, aqui a nossa aula e o processo também de entendimento de vocês, tá? Cada uma dessas etapas vão ser super bem explicadas através desses vídeos. São 2 vídeos que eu coloquei aqui, selecionei, cortei algumas partes, tá? Então vocês vão ver tudo bem explicadinho, prestem atenção, tá? Porque realmente é complexo, mas tá tudo muito bem explicado. Se depois dos vídeos ainda assim vocês quiserem ler sobre essas etapas na página 89 do livro de vocês, só para arrematar aí o que vocês vão assistir, também pode ser algo legal de vocês fazerem, tá bom? Então vamos lá. Estudar o ciclo do nitrogênio. Vale lembrar que nós estudamos o ciclo do elemento químico nitrogênio, que é representado pela letra N, e não do gás nitrogênio, que é o N2. Bom, o nitrogênio ele é muito importante para os seres vivos e está em abundância sob a forma de gás nitrogênio na atmosfera. Por que esse elemento químico é tão importante para os seres vivos? Pois ele é utilizado para a produção de substâncias orgânicas de grande importância, dentre elas as proteínas, o DNA e o RNA. E como o nitrogênio é aproveitado pelos seres vivos, como ele é incorporado aos seres vivos? É isso que nós vamos entender nessa aula. Primeiro, nós vamos desenhar aqui um vegetal e vou considerar aqui uma leguminosa. O que é uma leguminosa? É uma planta cujo fruto é um legume, popularmente conhecido como vagem. Então, está aqui a minha vagem representada, ok? Então, essa planta aqui é uma leguminosa. O feijão é um exemplo de leguminosa, produz um fruto do tipo vagem.
A maior parte dos seres vivos, pessoal, não incorpora o gás nitrogênio. Mesmo esse gás sendo abundante na atmosfera, 79% da atmosfera é composta por gás nitrogênio, os seres vivos, como os vegetais e os animais, não conseguem incorporar diretamente o gás nitrogênio ao seu organismo para a produção dessas substâncias que eu mencionei. Então, como que isso acontece? Essa incorporação acontece graças à ação de bactérias. E quais bactérias são essas? Nós temos bactérias de dois tipos. Nós temos bactérias que estão livres no solo e bactérias que estão associadas às raízes das leguminosas. E nós vamos começar com essas bactérias. Algumas bactérias se associam, se desenvolvem no interior das raízes das leguminosas. São bactérias do gênero Rhizobium, bactérias especiais. Essas bactérias buscam um ambiente com baixa quantidade de oxigênio para sobreviver. Logo, as raízes das leguminosas oferecem tal condição. Além disso, as leguminosas fornecem para essas bactérias o ATP, que é uma molécula energética utilizada pela bactéria nas suas reações químicas. Em troca, o que as bactérias do gênero Rhizobium realizam? Bom, as bactérias do gênero Rhizobium conseguem capturar o nitrogênio diretamente da atmosfera e, através de reações químicas, elas disponibilizam no ambiente, no caso, o ambiente é a raiz da leguminosa, moléculas de amônia, de NH3. A leguminosa, por sua vez, libera nessa região onde estão os nódulos de Rhizóbio substâncias que impedem a conversão desta amônia em substâncias orgânicas pela bactéria. Logo, essa amônia ficará disponível para que a planta utilize na produção de substâncias orgânicas. Então, nós vemos aqui neste pequeno ciclo do nitrogênio uma associação entre as bactérias do gênero Rhizobium, que recebem proteção e condições ambientais para sobreviver no interior das raízes das leguminosas, e em troca elas fornecem a amônia para que as leguminosas produzam compostos orgânicos. O tipo de relação que existe entre as bactérias e as plantas nós chamamos de mutualismo. As duas espécies se interajudam e sobrevivem juntas. Essa associação entre as bactérias e as leguminosas é muito utilizada na agricultura para um tipo de adubação que é conhecida como adubação verde. Como a disponibilidade de nitrogênio no solo aumenta por causa dessa associação, é muito comum que os produtores cultivem leguminosas junto a outros plantios, para que esses outros plantios também possam se aproveitar do nitrogênio que será disponibilizado no solo. Além disso, o que pode ser feito também é uma rotação de culturas. Uma vez se planta as leguminosas e logo após plantar as leguminosas, as plantas, os restos dessas leguminosas são deixados ali no solo para que essas plantas sofram a ação dos decompositores e o nitrogênio, sob a forma de amônia, seja disponibilizado no solo para as outras plantas que serão cultivadas após a plantação das leguminosas. Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos continuar com o ciclo de nitrogênio, dessa vez observando a ação das bactérias que estão livres no solo. Nesta aula, nós vamos ver a ação de bactérias que fixam o nitrogênio, mas que estão livres no solo.
Quais bactérias são essas? Nós temos 2 tipos de bactérias e nós vamos estudar cada reação separadamente. Essas bactérias nós vamos chamar de bactérias livres e eu vou representá-las com esses pontinhos rosas, ok? Bom, o que essas bactérias fazem? Essas bactérias vão retirar o nitrogênio direto da atmosfera, ou seja, elas capturam o gás nitrogênio e elas vão converter o gás nitrogênio em amônia, que é o NH3. Essa amônia que estará disponível no solo será utilizada por outros tipos de bactérias para a obtenção de energia no processo de quimiossíntese. Da reação de amônia com o oxigênio serão produzidos os nitritos, nitrito NO2-. As bactérias que realizam essa reação são as bactérias do gênero Nitrosomonas. Então, as nitrosomonas convertem a amônia em nitrito. E isso para quê? Para obter energia. Energia essa que será utilizada para a produção de matéria orgânica pela bactéria. Então, a bactéria vai utilizar essa energia numa reação que vai converter gás carbônico e água, substâncias que são inorgânicas, em glicose, que é uma substância orgânica. Mas existem também no ambiente bactérias que vão reagir às moléculas de nitrito com oxigênio e transformar este nitrito em um outro tipo de substância que é chamada de nitrato. Essas bactérias pertencem ao gênero Nitrobacter e também convertem o nitrito em nitrato para a produção de energia que será utilizada na conversão de substâncias inorgânicas em glicose. E olha só que interessante, é este nitrato que será absorvido pelas plantas, ou seja, na verdade, nitrosomonas e nitrobacters são bactérias importantes para converter a amônia, que não é absorvida pelas plantas, em uma substância que é prontamente utilizada pelas plantas, pelos vegetais, substância essa que é conhecida como nitrato. E os animais? Onde eles ficam nessa história? Bom, pessoal, os animais vão obter o nitrogênio necessário para a sua sobrevivência através da alimentação. Então, é através da nutrição que os animais obtêm todo o nitrogênio necessário para a produção da matéria orgânica. Agora, vale lembrar também que no ambiente nós temos outros tipos de bactérias, bactérias que também estão livres e que convertem a amônia disponível no ambiente em gás nitrogênio, devolvendo esse gás nitrogênio para a atmosfera. Essas bactérias são chamadas de bactérias desnitrificantes. Bactérias que transformam a amônia disponível no solo em gás nitrogênio. E essa amônia que está disponível no solo também vem dos excretas dos animais. O ácido úrico, a ureia são excretas liberados no solo e que são convertidos em amônia. Essa amônia pode ser então convertida em nitritos e nitratos ou ainda convertida em nitrogênio gasoso pelas bactérias desnitrificantes. Bom, pessoal, é um ciclo complexo
com a participação de micro-organismos, diferente dos outros ciclos em que os únicos micro-organismos mencionados eram os decompositores, mas eu espero que vocês tenham compreendido. Então é isso, espero que vocês tenham realmente entendido, né? Até a fala aí da professora do vídeo. São muitas informações realmente, como eu já disse, mas é tudo muito bem explicadinho, então espero que vocês tenham aí fixado. Se vocês sentirem a necessidade, podem voltar, assistir novamente, isso é muito importante também, tá? Vamos dar aqui continuidade falando sobre as práticas agrícolas. As plantas cultivadas retiram grande quantidade de minerais do solo, promovendo seu desgaste após algum tempo. Certas técnicas de cultivo ajudam a preservar a fertilidade dos solos cultivados. Certas técnicas, certas estratégias, enfim. Então aqui nesse slide tem rotação de culturas, adubação verde e fertilização orgânica. Essas duas primeiras, no primeiro vídeo lá do ciclo do nitrogênio, a professora até comentou já, né? Então, só para poder reforçar aqui que a rotação de culturas é a área dividida em glebas menores. O que são glebas, gente? São pedaços de terra, são áreas, são terrenos menores. Então, tem uma área maior que é dividida em glebas menores, em terrenos menores, ok? Onde são plantadas diferentes espécies em sistema de rodízio, onde geralmente há uma leguminosa que favorece a incorporação de compostos nitrogenados ao solo, repondo parte do que foi retirado. Então, eu sou suspeita para falar das leguminosas, como eu já comentei aí em algum momento, eu trabalhei com bactérias fixadoras de nitrogênio, e também com leguminosas, né? Justamente em associação com leguminosas, na época da minha graduação, do mestrado. Então, quem tiver um interesse, por exemplo, de saber um pouco mais sobre elas, quiser pesquisar e tal, eu acho que vale super a pena. Elas têm um valor econômico altíssimo e um valor aí para restauração ambiental, né? Imenso, gente, imenso. Tanto que nós estamos vendo aí essas práticas agrícolas, né? Que ajudam o solo. Nós sempre vamos nos esbarrar com algum tipo de leguminosa dentre essas práticas, né? São plantas que crescem com facilidade, que se adaptam geralmente com facilidade, dependendo da espécie. E por elas terem, né, promoverem aí junto com as bactérias do gênero Rhizobium a fixação biológica, através aí dos nódulos, enfim, elas têm aí uma grande quantidade de matéria orgânica. Então, por exemplo, falando de uma forma simples para vocês, essas leguminosas elas ficam aí com as folhas riquíssimas em matéria orgânica, em nitrogênio e tal. Quando essas folhas elas caem no solo, também enriquecem o solo, tá? É só um exemplo aqui. Então, reforçando sobre a rotação de culturas, eu tenho uma área maior, dividida em áreas menores, com diferentes tipos de cultura, e dentre essas áreas uma leguminosa que vai ajudar ali na fertilidade daquele solo, tá? A adubação verde é o cultivo de plantas que, após se desenvolverem, são cortadas e incorporadas ao solo, como a crotalária. A crotalária é muito utilizada para adubação verde, também é um tipo de quê? De leguminosa, tá? Realmente nada mais é do que a planta ali é cultivada e ela é cortada para ser incorporada em algum solo que precisa ser ali fertilizado de forma natural, uma adubação verde. Fertilização orgânica é a introdução de compostos nitrogenados provenientes de esterco animal ou orgânico, obtido da compostagem do lixo, né? O próprio nome já diz, é algo orgânico, não é algo prejudicial, proveniente de esterco animal ou de compostagem do lixo, bem tranquilo, tá? Mais algumas práticas aqui, né? Cultivo mínimo ou aração mínima. Conservam na camada superficial os restos vegetais que sobram após colheita. Então, conservam ali uma cobertura vegetal para não deixar aquele solo pelado, digamos assim, tá bom? Plantio direto, sistema associado ao cultivo mínimo, né? Muitas vezes essas técnicas também estão associadas, ou seja, não é utilizada apenas uma técnica, são utilizadas várias técnicas juntas ou duas técnicas para poder otimizar o processo, né?
Então, plantio direto e sistema associado ao cultivo mínimo e a rotação de culturas, onde planta-se sem aração prévia, tá? Aração, gente, arados revolvem a terra, né? Quando vão arar, passam tipo uma grade sobre a terra ali, né? Sobre o solo, para poder começarem o cultivo. Geralmente é isso, tá? Fertilização inorgânica, né? Fertilização inorgânicos que eles colocaram aqui é o emprego de fertilizantes químicos, cuja formulação é conhecida como NPK, pois contém nitrogênio, né? N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. A adubação inorgânica excessiva torna o solo seco e compactado, além de agravar a poluição do ar e da água. Então, essa fertilização inorgânica já é o contrário das técnicas que nós lemos até então, que são aí orgânicas ou sustentáveis. Essa fertilização inorgânica não é, né? Ela já é aí prejudicial, pode causar uma contaminação, enfim. Continuando aí com as práticas, né, gente? Um dos métodos destinados a reduzir os efeitos da erosão por meio de proteção mecânica é o cultivo seguindo curvas de nível. Vocês vão ver uma imagem que tem essas curvas de nível na página 92 do livro de vocês. É muito utilizada para cultivo de arroz, por exemplo. Ficam curvas mesmo no terreno, tipo degraus, assim, parece uma escadinha, né? De tal forma que se evita a formação de leitos naturais de enxurradas. Outra técnica que também é utilizada consiste no terraceamento, adotado em vertentes montanhosas, em locais mais assim, sei lá, montanhosos, inclinados, né? E nos quais os terraços reduzem a velocidade das águas correntes, que representam uma ameaça maior ainda de erosão, né? Erosão a gente falou também na última aula, né? Essa erosão pode ser causada também pela ação das chuvas, rios, enfim, que vai ali desgastando um certo local, causando problemas. Então aqui, curvas de nível e terraceamento, eu acabei de falar. Curvas de nível, de novo, cultivo que segue as curvas do terreno, evitando a formação de leitos naturais de enxurradas. E terraceamento, técnica onde os terraços reduzem a velocidade das águas correntes. Ok. Quebra-ventos, plantios de espécies vegetais ao lado do terreno agrícola, funcionando como escudos que diminuem a velocidade dos ventos. Gente, é literalmente um quebra-vento natural, sabe? Então eu tenho ali um terreno agrícola, que eu tenho uma determinada cultura, eles plantam espécies de vegetais mais altas, geralmente também leguminosas, ao lado desse terreno, para que quando bater o vento, isso não afete diretamente ali a cultura que está sendo cultivada, tá? Não sei se deu para entender, mas literalmente é um quebra-vento aí natural, tá? Por parte de espécies vegetais maiores. Consorciação, literalmente é um consórcio entre duas espécies. A combinação de plantas rasteiras com plantas arbustivas, ou seja, gente, plantas ali rasteirinhas menores com plantas arbustivas um pouco maiores. Eles exemplificaram aqui com café e soja, aumentando o rendimento e a fertilidade do solo, tá? E coivara, que é uma técnica que o livro de vocês traz também, uma das mais antigas técnicas agrícolas e ainda hoje usada por numerosas sociedades humanas. Consiste aqui na derrubada. A agricultura à moda indígena bem antiga consiste na derrubada e posterior queima dos restos vegetais, preparando o solo para a agricultura. Então derrubam o que tem ali, queimam, tá? Preparando aquele solo, ok. No entanto, a alternância de queimada e derrubada só é sustentável se for executada em pequenas glebas de cada vez. Ou seja, gente, o que são glebas que eu já falei? Isso aqui só vai ser sustentável se for feito em pequenos terrenos, em pequenas áreas de cada vez, né? E não de uma vez só, porque senão vai queimar tudo, não vai ser interessante. Cultivadas por não mais que 5 anos e repousando por 10 a 30 anos, ou seja, isso aqui funciona, mas assim, como nós vimos aqui nessa parte final,
tem que ser de área em área e tem que respeitar um determinado tempo também, né? Não dá para ser indiscriminadamente, tá? Sair queimando, tô preparando o solo, não, senão já vai virar uma queimada, né? E não uma prática agrícola aí sustentável, tá? Pragas agrícolas, estratégias de combate. Aqui nós temos duas imagens que mostram pragas, né? Nessa primeira imagem aqui, nematóides em raízes de soja. E nessa segunda imagem, ferrugem em folhas de peras. Ferrugem é uma praga que também tem uma alta incidência aí na agricultura, tá? Chamam-se de pragas, gente, as espécies de seres vivos, plantas, animais, micro-organismos, como bactérias e fungos, que interagem com as populações humanas competindo pelos alimentos, invadindo residências, transmitindo doenças, destruindo plantações e atacando rebanhos. Ou seja, realmente é uma praga, né? A gente associa logo a algo ruim, tá? Estratégias de combate. O que é feito para combater essas pragas? Geralmente utilizam-se os biocidas, compostos químicos destinados ao controle de pragas. Aí dentro dessa classe de biocidas tem os pesticidas, agroquímicos ou defensivos agrícolas, como inseticidas, raticidas, fungicidas e herbicidas. Então vamos lá, né? A gente sabe que também o uso indiscriminado desses biocidas ele não é bacana. Nada que em excesso é muito legal, tem aí os seus prós e os contras. Então, benefícios dos inseticidas, aumento da oferta de alimentos. Por quê, gente? Porque a produção ela vai fluir legal, sem nenhum tipo de prejuízo. E, consequentemente, maiores lucros na atividade agrícola, tá? Então, esses são benefícios. Agora, os prejuízos provocados pelo excesso de inseticidas. Seleção de linhagens de organismos resistentes, ou seja, muitos organismos se tornam resistentes a esses inseticidas aí, então aí acaba não adiantando nada, né, para algumas espécies. Contaminação do ambiente. Atuação indireta em insetos polinizadores, porque acaba acontecendo uma reação em cadeia, digamos assim, né? Porque todos ali os organismos que vão estar envolvidos nessa prática agrícola vão ser afetados. Então, os insetos polinizadores, aves e outros animais, além também, gente, da assimilação pelos seres humanos por meio da alimentação, tá? Porque aí vai havendo aí um acúmulo, né? Então, nós nos alimentamos com verduras, ok, mas tem muitos agrotóxicos, muitos químicos que são utilizados e acaba não sendo tão saudável. Fora as pessoas que manipulam, né, esses produtos, mesmo muitos deles utilizando aí os equipamentos de proteção, nem sempre esses equipamentos são suficientes, né? A busca pelos consumidores dos chamados produtos orgânicos livres de agentes químicos artificiais, como esses que nós vimos no slide anterior, tem estimulado o desenvolvimento de formas alternativas de controle de pragas, né? Então, nós temos as formas convencionais que nós acabamos de ver, mas a busca por produtos mais saudáveis e orgânicos tem meio que forçado, estimulado essas alternativas. Então, aqui algumas dessas alternativas: controle biológico, uso de inimigos naturais específicos, predadores, parasitas e competidores no combate às pragas, ou seja, o uso dos que são predadores dessas pragas, os chamados biopesticidas, reduzindo o uso de pesticidas e evitando a contaminação do ambiente e dos alimentos. Maiores lucros na atividade agrícola. Práticas de cultivo, que nós acabamos também de ver algumas delas em slides anteriores, rotação de culturas e quebra-vento, né? Práticas aí sustentáveis que vão ajudar nesse processo. Radiações ionizantes, alimentos submetidos a radiações, raios gama, por exemplo, que matam bactérias, fungos e insetos, mas aí essa radiação ela não vai ser prejudicial à saúde humana, apenas a esses outros organismos, tá? E melhoramento genético, que é a seleção de indivíduos geneticamente resistentes às pragas.
tá? Vamos dar uma ênfase a isso aqui que nós veremos melhor daqui a pouco. No caso, veremos melhor agora, né? Biotecnologia abre novas fronteiras agrícolas. Gente, antes de tudo, o que é a biotecnologia? Vocês já devem ter ouvido falar, é algo realmente aí bem presente, é uma ciência que interfere na nossa vida, porque é uma ciência que pesquisa e desenvolve produtos em benefício da sociedade, né? Utilizando conceitos biológicos, práticas biológicas. Então, a biotecnologia ela é o ramo da ciência que aplica os conceitos da moderna engenharia genética na geração de novos produtos na agricultura, em processos industriais ou na medicina. Né? Na agricultura, por exemplo, plantas geneticamente modificadas ficam conhecidas como aí os famosos transgênicos. Né? Então, aqui nós temos conceito de OGMs, que são organismos geneticamente modificados por engenharia genética, né? Que é aí a ferramenta utilizada pela biotecnologia, por alterações em seu próprio código genético ou pela inserção de genes de outros seres vivos. Eu sublinhei tudo errado aqui, mas dá para vocês entenderem. Sendo, nesse caso, denominados transgênicos, tá? No caso, o transgênico, gente, ele nada mais é do que um organismo geneticamente modificado, tá? Então, um transgênico, quando a gente fala assim, transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado. Então, em muitos casos, eles são até usados como sinônimos, como se fossem realmente a mesma coisa, tá? Alguns falam que, dependendo do tipo de modificação, pode ser chamado de transgênico ou do tipo de técnica que for utilizada, mas enfim, geralmente um é sinônimo do outro, tá? Vantagens dos organismos geneticamente modificados: redução do uso de agroquímicos, redução dos custos de produção. Por quê, gente? Esses organismos eles vão ser geneticamente modificados. Então, eles vão inserir um gene ou retirar um gene daquele organismo para conferir resistência ali a certo tipo de praga, para poder ser um alimento maior, melhor, enfim. Continuando aqui, tolerância a condições ambientais diversas, também tem isso. Aumento do valor nutritivo em alguns casos e elevação da produtividade, porque se eu tenho um organismo que é modificado ali, então para poder ser resistente aí a um clima mais seco e tal, eu vou ter uma produtividade independente do clima, né? Por exemplo. Aí os OGMs na agricultura, além do arroz dourado, são variedades testadas. Esse arroz aqui é um tipo de OGM. Aí são testados cana-de-açúcar e soja, resinas capazes de substituir o plástico, com vantagens de serem biodegradáveis, café descafeinado, frutos de melhor sabor que amadurecem mais lentamente, sem amolecer e resistem mais tempo sem refrigeração, milho e soja mais ricos em proteínas, algodão com fibras acoloridas, arroz enriquecido com ferro, plantas, por exemplo, banana e batata com antígenos que funcionam como vacinas comestíveis contra doenças infantis, substituindo injeções. Aí já foi além, né? É claro, gente, que os OGMs têm os seus lados bons e os seus lados ruins, assim como tudo, né? E eles são bem questionáveis. E uma polêmica, é um assunto polêmico, né? A gente pode afirmar isso. Agora nós veremos outro vídeo que eu achei bem interessante, dinâmico, bem legal, ilustrativo, sobre os OGMs, tá bom? Prestem atenção aí. Organismos geneticamente modificados são seres vivos como animais, plantas e micro-organismos que sofreram mudanças no seu DNA de uma forma que não costuma ocorrer naturalmente. Desde que desenvolvemos a agricultura, há cerca de 10 mil anos atrás, nós começamos a mexer e remexer o DNA das nossas comidas e de vários seres vivos. Isso tem sido feito principalmente por meio da seleção artificial ou reprodução seletiva. A ideia é mais ou menos a seguinte: quer que as suas plantações de milho gerem milhos maiores?
Então preste atenção naquelas plantações que naturalmente dão os maiores milhos, plante sementes delas e assim sucessivamente. Com o passar de várias gerações, a tendência é que os seus milhos sejam cada vez maiores. Selecionando organismos com características desejadas e favorecendo a reprodução deles, nós tomamos o lugar da seleção natural e começamos a lapidar o genoma de vários organismos. Como já explicamos antes, fizemos isso com os cachorros também. Transformamos um bando de lobos selvagens em dóbermans e chihuahuas. Produzir um novo tipo de planta ou animal desse jeito é um processo lento. A tecnologia trazida pela engenharia genética nas últimas décadas permite criar um novo tipo de planta, por exemplo, de forma muito mais rápida, controlada e precisa do que a reprodução seletiva. Essa mudança genética pode ocorrer de várias formas, como por exemplo, deletando uma região do DNA do organismo ou adicionando um novo gene de outra espécie no organismo. Esse último exemplo resultaria em um organismo que chamamos de transgênico. Tais mudanças visam melhorar ou mudar alguma característica do organismo para que ele possa trazer algum benefício para nós. É claro que modificar genes de organismos pode envolver diferentes riscos em potencial. Alimentos geneticamente modificados poderiam oferecer diferentes riscos para a nossa saúde, para a saúde de outros seres vivos ou causar impactos ambientais. Embora sempre existam riscos, pois nenhuma tecnologia é 100% segura, os riscos são relativamente baixos, de acordo com especialistas no assunto. Organismos geneticamente modificados passam por uma avaliação de riscos hoje em dia até poderem ser comercializados. Milhares de trabalhos científicos conduzidos nas últimas décadas por cientistas e instituições de diferentes países apoiam a conclusão de que os organismos geneticamente modificados atualmente presentes no mercado são seguros e benéficos para as pessoas, os fazendeiros e o meio ambiente. Alguns dos organismos geneticamente modificados mais comercializados no mundo hoje em dia são alguns tipos de soja, milho, algodão e canola. Outros organismos também foram modificados geneticamente com o objetivo de promover saúde. Por exemplo, já foi criado um tipo de arroz com mais vitaminas e nutrientes que poderia melhorar a saúde de milhões de pessoas, um tipo de banana que pode funcionar como uma vacina contra hepatite B, um tipo de abacaxi que pode ajudar a combater o câncer e um tipo de trigo que causa menos alergia. Talvez um dos exemplos mais drásticos de como a engenharia genética tem beneficiado a sociedade sejam as milhões de pessoas com diabetes ao redor do mundo que atualmente regulam o nível de glicose no sangue por meio da insulina produzida com a ajuda de micro-organismos geneticamente modificados. Os organismos geneticamente modificados talvez nos ajudem a enfrentar vários obstáculos que nos aguardam no futuro. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a produção de comida no mundo precisará aumentar em 70% até 2050 para acompanhar o crescimento populacional. Como se isso já não fosse um problemão, ainda vamos precisar enfrentar as dificuldades trazidas pelo aquecimento global nos próximos anos. Isso poderá tornar mais difícil cultivar alimentos em boa parte da terra cultivável que existe atualmente no planeta. Com a tecnologia trazida pela engenharia genética, é possível que sejamos capazes de desenvolver plantações que prosperem em condições ambientais que provavelmente não conseguiriam antes, como ambientes com grande presença de sal ou alumínio, assim como ambientes de climas muito secos, quentes ou frios. Plantas assim podem aumentar o rendimento de colheitas, a resistência de plantações a doenças e a qualidade nutricional dos alimentos, além de diminuir a necessidade de usar pesticidas em plantações e baratear os custos da produção de alimentos e remédios. Algumas dessas coisas já existem e já nos beneficiam cotidianamente, como as sementes que, depois de serem modificadas geneticamente, estão melhor protegidas contra pragas e precisam de menos pesticidas para serem cultivadas. Outras dessas possibilidades ainda estão mais longe de serem desenvolvidas, mas podem se tornar realidade no futuro. Muitas pessoas são contrárias à modificação genética de organismos por acharem que não é algo natural. Mas o que é natural? Milhos cultivados por milhares de anos por nós para ficarem maiores conta como natural ou como modificação genética? Dizer que um alimento foi modificado geneticamente, na verdade, não diz nada de útil sobre os riscos e benefícios dele. Só diz que alguém direcionou uma mudança naquele organismo. A engenharia genética é uma ferramenta que trouxe e pode trazer muitos benefícios importantes para o futuro da humanidade. Não sabemos ainda se ela conseguirá nos dar tudo o que precisamos,
O que sabemos é que ela tem um grande potencial, e explorar esse potencial pode trazer muitos benefícios para nós. É isso aí, gente. Muito completinho esse vídeo, muito dinâmico, né? Eu sempre gosto, não sei se vocês vão gostar, mas enfim. Vamos lá. O vídeo deixou bem claro aí os benefícios, né? E aqui nesse slide nós temos quais são os riscos dos OGMs, né? Então aqui nós temos esse esquema com os riscos ambientais. Que são, né, que podem ser alteração da palatabilidade e ou aroma. Palatabilidade seria realmente o sabor ali daquele alimento, daquele tipo agrícola, enfim. Morte de espécies não alvo, ou seja, uma morte aí de espécies que não são... morte das espécies de uma forma geral, não somente daquela espécie que é praga ali daquele organismo modificado, morte de polinizadores, transmissão horizontal do material genético e comprometimento da fixação de nitrogênio, tá? São os considerados aí riscos ambientais dos OGMs. Riscos econômicos, dependência de um ou poucos fornecedores. O que seria isso, né? No mundo todo, são grandes empresas transnacionais que possuem a tecnologia para o desenvolvimento de variedades transgênicas. Só que, em geral, são as mesmas que produzem os defensivos agrícolas contra essas variedades que lhes são resistentes. Então, assim, o produtor rural tem poucas opções no momento de decidir pela compra de sementes transgênicas. Geralmente, cada fornecedor ali oferece um produto muito específico. Então, os produtores ficam meio que presos a determinados fornecedores, ok? Terminator Technology, que seria tecnologia Terminator, enfim. Trata-se da inclusão nas plantas geneticamente modificadas de genes que determinam a esterilidade dos descendentes. Então, elas são modificadas e ficam estéreis, né? Portanto, o agricultor não pode reservar parte da colheita para plantar safras seguintes, porque as plantas que vão nascer, elas vão ser estéreis e não vão produzir sementes. Ano após ano, os agricultores precisarão comprar mais sementes, aumentando o grau de dependência em relação às grandes empresas. As empresas defendem essa tecnologia, dizendo ser a única maneira de garantir o retorno financeiro de um empreendimento que exige vultuosos investimentos para cada variedade transgênica desenvolvida. É certo que realmente essa engenharia genética ela é custosa, né? Então, eles se utilizam aí de formas para meio que prender os produtores, né? Para que eles realmente dependam daquilo ali e aquilo ali continue a gerar lucro, né? Na verdade, para ambas as partes, no final das contas, né? E também a questão das patentes, que é um outro motivo de grande polêmica, é o direito das empresas registrarem a patente das variedades de OGMs. Uma pergunta que permanece ainda sem resposta e, como eu falei, é um assunto bem polêmico, é a pergunta aqui: é ético alguém ou alguma empresa deter a patente de um ser vivo? Por mais que ela tenha modificado geneticamente ali, é ético isso? É legal, sei lá, é bacana, enfim, né? Fica aí para reflexão de vocês mesmos, se vocês consideram isso ético ou não, ou normal, digamos assim, né? Então, esses aí são os riscos econômicos. E os riscos humanos e outros animais, alterações, reações alérgicas, porque já foram demonstradas reações alérgicas em pessoas que ingeriram alimentos processados com plantas geneticamente modificadas, como a soja. Os casos relatados são de urticária, né, uma coceira, uma vermelhidão na pele, dermatite e reações respiratórias. Existem pessoas que não têm nada, existem pessoas que já são mais sensíveis e acabam tendo essas reações alérgicas. E disfunções também orgânicas, não está aí no slide, mas é um dos riscos, né? O maior temor é que a longo prazo esse consumo de alimentos transgênicos possa de alguma maneira levar a disfunções orgânicas promovendo doenças. Muitas pessoas são contra veementemente os transgênicos por conta
dessa questão, né? Disfunções orgânicas ou realmente como está aí a alteração imunológica, né? Enfim, a longo prazo não se sabe se isso poderia acontecer, tá? Então é isso, gente. Uma aula bem extensa, mas em alguns momentos bem dinâmica por causa dos vídeos. Eu ainda dividi em duas partes, né? Então vocês imaginem se tivesse tudo numa aula só, ia ficar extremamente cansativo e seriam muitas informações. Mais informações ainda, né? Eu deixei aqui os exercícios que vocês devem fazer, como sempre eu indico. Na página 91, eu peço que vocês façam apenas o número 1. E aí, né, se alguém ainda tem alguma dúvida do porquê eu seleciono os exercícios, eu vou falar aqui. Gente, alguns exercícios eu não considero que sejam ali condizentes com o que a gente trabalhou, alguns eu acho que vão confundir a cabeça de vocês ou fogem um pouco do foco, por isso eu seleciono, faço essa triagem, ok? Então aí, página 98, apenas o número 1, página 99, os números 4 e 5, ok? Nós iremos corrigir depois, provavelmente após aí a volta do recesso, né, gente? Então, aqui para finalizar, a famosa charge, eu sempre coloco alguma, né? E aí tem aqui uma imagem, soja transgênica preocupa a população. Aí o cara fala, que palhaçada, eu comi a soja transgênica e não aconteceu nada. E tem uma soja atrás dele, ele tá com uma cauda, sei lá, de dinossauro, de jacaré, né, gente? Isso aqui é um exagero, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui é uma charge, uma ironia, uma brincadeira, tá, gente? Que eu trouxe aí para vocês poderem ver, refletir sobre o assunto. Como nós vimos ao longo de toda a aula, principalmente agora no final que tratamos de OGMs, eles têm os seus muitos benefícios e têm também os seus contras aí e possíveis malefícios que são ainda até não 100% desvendados ou não há uma certeza sobre esses malefícios dos transgênicos a curto e longo prazo, né? Enfim, então fiquem aí com a charge, com uma ironia, uma brincadeira, tá bom? Obrigada aí a todos pela atenção, a todos que assistiram até aqui. Até a próxima aula e bons estudos, gente!